cara usa a cocaína e ele tem uma explosão de adrenalina, de tudo quanto é hormônios que fazem com que ele sinta euforia, bem-estar e tudo tal. Esses hormônios, quando você utiliza, você depende de receptores para poder se ligar ao hormônio que você libera e ter a reação. Explica pra galera como é que funciona. Uma pergunta importante. Foi incrível essa sua explicação do Venvance. Pergunta importante, que também acaba vindo nesse mesmo caminho, claro, não estou fazendo comparação, mas eu acho que o caminho é o mesmo, que é a ação química de substâncias no nosso cérebro. Por exemplo, fala de um usuário de droga, por exemplo, uma droga química, como a cocaína, por exemplo. O cara usa a cocaína e ele tem uma explosão de adrenalina, de tudo quanto é hormônios que fazem com que ele sinta euforia, bem-estar e tudo tal. Esses hormônios, quando você utiliza, você depende de receptores para poder se ligar ao hormônio que você libera e ter a reação. Explica pra galera como é que funciona a ação química no nosso cérebro para liberação do prazer vindo desses hormônios. Pra galera entender o que é um receptor, para depois eu te explicar, para eu te fazer uma pergunta sobre receptores. O que acontece? Quando a pessoa usa, por exemplo, cocaína, que foi o exemplo que você deu, existe um neurônio que conversa com outro. Esse neurônio, no caso da cocaína, o alvo é os neurônios dopaminérgicos. O neurônio, para quem é mais nerd de plantão, eu vou falar uns nomes aqui, você não precisa decorar. Mas a cocaína atua não é na via... Tem relativamente pouca dopamina no nosso cérebro. São poucas vias, 4 caracterizadas, 5 aí uma está sendo caracterizada. O Venvance atua na mesocortical, que vai do centro do cérebro até o córtex pré-frontal. A cocaína na mesolímbica, que vai de uma área chamada área tegmentar ventral até o núcleo accumbente, que é o sistema de recompensa. São locais diferentes. Locais diferentes, são 2 vias distintas, tá? A cocaína trabalha como recompensa? A cocaína gera motivação. Ela gera uma euforia, você fica animadão, elétrico. O que acontece? Quando você usa ela, não é que ela libera mais dopamina ou ela interage no receptor. A cocaína faz o quê? A cocaína ela vem no neurônio pré-sináptico, que a gente chama que libera dopamina, e ela bloqueia um canalzinho que tem aqui chamado transportador de dopamina. O neurônio vomita dopamina, ela interage com os receptores e normalmente ela... Tipo um aspirador, o neurônio suga ela de novo para ser reutilizada. A cocaína bloqueia isso daqui. Então a dopamina fica muito tempo agindo na fenda. E o neurônio continua largando. E ela não volta. E aí você começa a acumular dopamina na fenda sináptica. E você pode acabar, inclusive, saturando o receptor. Tem um trabalho da... Não sei se era isso que você ia perguntar, mas tem um trabalho da Nora Volkow. Nora Volkow. Volkow. Publicado na PNAS, uma excelente revista americana. Mostrando que usuários crônicos de metanfetamina e cocaína, têm menos receptores dopaminérgicos nesse núcleo accumbente, fazendo com que a pessoa precise de mais droga para alcançar o mesmo barato e sendo um dos principais mecanismos fisiopatológicos da dependência, né? Você precisa de mais. Isso era uma pergunta que você já respondeu. A outra pergunta é, quando o cara ele gasta todos esses receptores? O cara, por exemplo, vai numa festa rave aí, toma dois comprimidos de êxtase, que a galera chama de bala, fica loucaço, curte, bebe pra caramba, tal, frita ali os seus neurônios, frita os seus receptores, gasta tudo, chega no outro dia ele acorda um trapo, acorda mal pra caramba. Ele tem poucos receptores, por isso que ele acorda mal, ou ele tem pouca liberação do hormônio que se liga ao receptor? Eu acho que os dois. Gastou tudo. O receptor, assim... Maurício, sobe agora um pouquinho a temperatura. Eu sei que vai ser estranho o que eu vou falar aqui. Eu sei que vai ser estranho o que eu vou falar aqui, mas... E assim, não levem isso, obviamente, mas... Muito provavelmente, em uma ou duas vezes, você não vai ter prejuízos permanentes em problemas de receptor. Tá? Agora, o que a gente já sabe... A máquina tá muito novinha, né? Pensa Você assim, tem muito. Cara, pensa assim, ó. Uma célula... O neurônio é uma célula. Tem mitocôndria, tem núcleo, tem todas as síntese proteica, complexo endoplasmático, rugoso, etc. Tem tudo lá. Quando o neurônio ele identifica como é que tá a parada lá fora... Então imagina assim... Vamos um pouquinho mais longe aqui.
Imagina o neurônio detecta que tem... No neurônio a gente tem um transportador de glicose que não depende de insulina. Diferente do nosso músculo esquelético, hepático e de gordura. Aqui o GLUT4, você precisa da ligação da insulina no receptor, faz toda aquela cascata de sinalização intracelular. O GLUT4 vai até a membrana, abre a membrana celular e entra a glicose, dependente de insulina. No cérebro, acho que é o GLUT1 e 2 ou 3. Não precisa de insulina. Por que não precisa? Porque o cérebro não pode se dar o luxo de precisar de insulina. Não. Se faltar glicose ali, dá uma pica monstra. Exatamente. Então a evolução tratou de colocar receptores ali que não precisam. Não depende de insulina. Se o cérebro detecta que tem muita glicose, se o neurônio, que é um organismo vivo, micro-organismo ali dentro do seu cérebro, detecta que tem muita glicose lá fora, um segundo mensageiro, que a gente chama de fator de transdução, ele vai detectar que tem muita glicose, vai se ligar a uma área do gene que é uma área não codificante, que informa a parte do gene que codifica a proteína. Sabemos que o nosso gene, a maior parte dele é não codificante, tem uma pequena parte codificante. Essa área não codificante informa, como se fosse um interruptor, ele liga a parte codificante, que vai enviar segundos, que vai fazer toda a maquinaria celular rodar, diminuindo o número de transportadores de glicose, porque não precisa mais glicose, tem bastante já. E a galera tem que imaginar um organismo, uma célula, toda hora entrando e indo receptor. Vai, volta, tira, tem demais, vamos diminuir, tem pouco, vamos botar. Quando você começa a mudar o ambiente extracelular de forma crônica, o seu neurônio começa a se adaptar àquilo. Se tem muita dopamina ali fora, vamos começar a tirar receptor de dopamina, porque a gente não está precisando, tem dopamina à vontade, então poucos receptores dão conta para fazer a sinalização que a gente precisa. O que a gente sabe hoje é que usuários crônicos muito provavelmente têm dano permanente nos receptores. Em humanos, os estudos são bem limitados, mas tem um estudo com macaco que depois que você vicia um macaco em cocaína, até 300 dias em abstinência, os receptores não voltam. Um ano e o aí cara ainda tem efeitos colaterais. O macaco ele fica anedônico. Ele não tem mais interesse em fazer nada, porque Quietinho. A motivação dele... E aí, de fato, um usuário em recuperação, muitas vezes, ele fica abatido, né? Fica sem graça. motivação. Você E a precisa primeira colocar coisa- no esporte alguma coisa pra ele poder começar a ter interesse, porque ele parece que não tem motivação pra vida. Não. Parece Exato. que tá apagado. E a grande dificuldade é essa. Quando o cara sai, a primeira coisa que ele faz, vai procurar novamente. Porque é só aquilo lá que consegue dar pra ele o... O cara coloca o cérebro dele numa parada artificial demais, né, velho? Tipo, é muito absurdo o contexto neuroquímico que ele bota o cérebro dele. É atraente você, vamos dizer assim, é atraente você dar uma hackeada no seu cérebro com isso. Tipo, e vamos numa escalada. O café ele dá uma hackeadinha. Dá. A cafeína é muito mais poderoso que as pessoas imaginam, não é? Zé? Cafeína, ela é um antagonista de receptor de adenosina, né? Você meio que bloqueia o sistema que gera fadiga no seu cérebro. Você tá ali dando uma hackeada nele. Aí o cara pula, por exemplo, da cafeína, ele pula para uma ritalina, que é a efedrina, pra galera entender. A hackeada é mais forte. Aí o cara pula de uma efedrina, que é uma ritalina, ele pula para um Venvance, sem precisar do medicamento. Aí ele já tá dando aquelas macetadas no cérebro. Entendeu? Pensando na questão do cérebro ter um efeito plástico, né? E você parece que tá dando uma martelada. É uma martelada. Já tomei Venvance, cara. Você olha, assim, tipo, se você não lembrar de comer, você não come. Lembra, Julião? Não come, não Você come. não come. passa Você direto. fica, sem perceber, você fica extremamente falante. Você quer chamar a atenção o tempo todo pra si de alguma forma, porque você tá eufórico demais. E você começa a se sentir, quem não tem problemas, ou sérios problemas, você começa a se sentir num estado de felicidade muito grande. Ao ponto de falar assim, cara, como é que eu vivia sem isso aqui? Só que é um problema, né, cara? Porque você começa a se esquivar de dias ruins. E os dias ruins às vezes são necessários, né, velho? Como é que você vai? E sabe que criar uma coisa uma que me muleta? preocupa muito, sempre me preocupou muito, do tipo, tá bom, mas como é que eu vou manter essa sensação com essa mesma dose? Exato. Se eu tô dando uma marretada no meu Cada cérebro. vez você vai precisar de mais. Exato, vai saturando. Todos os meus amigos que entraram no Vivance não entraram com 70 miligramas na maioria deles. Entraram com 30, Metade com de 15. 30. Só que chegaram a 150. Cara, e assim, Renato,
O Venvance é um derivado de anfetamina, irmão. Exato. Acabou. Pensa, galera, você tá botando... Você tem 4 ou 5 vias dopaminérgicas no seu cérebro. Se você botar vias dopaminérgicas no Google, você vai ver que é muito pouco. Se você botar vias colinérgicas, você vai ver que é um cérebro recheado. Serotoninérgicas pra caralho. Endocannabinoide, não sei por que eu apontei pro Julião, né? Endocannabinoide. Eu tô achando que é algo pessoal, viu? Você tem um monte. Dopamina é pouquinhas vias, cara. E ela é muito importante. E aí você vai muito mexer... poderosa, né? Aí você vai mexer, desregular uma delas. Puta, cara. Sem necessidade. Aí a pessoa vem pra mim, é aquela pessoa que não treina, metaforicamente falando, translacionando pra área de vocês, é aquela pessoa que não treina, não faz dieta e quer usar hormônio. Tipo isso. A pessoa não tem rotina, ela não tem agenda de estudo, ela não dorme bem, ela não se alimenta direito, ela não maneja o estresse dela, não faz atividade física, mas quer tomar Venvance. Eu falo, Cheio de cara, problema pessoal. Volta umas 20 casas e vamos arrumar o básico primeiro, cara. Não é necessário. Sim. Vamos dormir, pelo menos. Pô, mas que hora que você dorme? Eu durmo às 4 da manhã e acordo 11 da manhã. Eu falei, pô, mas como é que você... E aí ele quer resolver com o Vivance, porque ele tá Quer cansado. Venvance? Quer resolver com Venvance. E é isso, geralmente é isso, cara. A cafeína já não aguenta mais, tá tomando cápsula escalada. de cafeína, 300mg, 400mg. Passou pra efedrina já. Cara, é exatamente isso, velho. A galera... Escalada. Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.